Olá, pessoal. Retornando então ao nosso curso, vamos para a lição 20, que é a penúltima lição do curso, né? O 10º dia, se tiver tudo correndo conforme o planejado. A gente vai ver neste dia a correção do exercício online. Esse exercício online é sobre os correlativos. Então, com isso, eu espero que essas ideias fiquem claras na cabeça de todo mundo. A gente vai fazer esse exercício dos particípios de acordo com aquilo que a gente estudou naqueles vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que nós vimos os últimos, né? De acordo com aquela maneira como foi estudado. Aqui existem diversos exemplos, foram assim que foram dados, para a gente sedimentar o conhecimento. Então, Lernando estas homo que o lernas, que o lernes ao que o lernos. Isso aí já está passivo, né? Lernanto, essas homo que o lernas. O lerninto é o que lernes e lernonto que o lernos. Ok. Lá fumonto, então, é o homo que o fumos. Se ele fumos, ele não... o fumonto, ele coloca o cigarro no cinzeiro, ele expira o cigarro ou ele compra um cigarro? Ele compra um cigarro porque ele é um fumonto, ele vai fumar ainda, certo? Ou quem inspira o fumo é o fumanto. Então, um fumata de cigaredo, um cigarro fumado, está no fumado, fumata, no presente. Ele está na boca do senhor, está no bolso do senhor ou está no cinzeiro. Se ele está sendo fumado, fumata, ele está na boca do senhor, né? Em lipoi, nos lábios do senhor. Legata libro, a mesma coisa. Um livro que está sendo lido, legata libro. A garota abre ele, malfirmas, o abrirá, a garota vai abrir o livro, a garota já o fechou, ou a garota tem, segura e olha um livro que está sendo lido, legata livro, é um livro que a garota está pegando, certo? Um livro que ele já fechou é um legita livro. E um livro que ele ainda vai abrir é um livro legota, que vai ser lido. Post-elaborado, Libani sim. Então, ele se banhou depois que trabalhou. Então, quando ele se banhou, o trabalho já tinha acontecido, certo? O passado foi o trabalho foi um passado quando ele se banhou. Então, a gente fala assim, Libani sim, laborinte, tendo trabalhado, tá vendo que isso aqui é uma forma adverbial, né, do particípio. Como eu disse, é por isso que a gente chama isso de particípio. Ele participa de diversas classes gramaticais diferentes. Então, tendo trabalhado, ele se banhou. Se fosse laborante, está dizendo que ele estava tomando banho enquanto trabalhava. E se fosse laboronte, está dizendo que ele tomou um banho para ir trabalhar depois. Laboronte é uma coisa que vai acontecer ainda depois, tá? Anta dormi, antes de dormir, mitiam trincas glaçam da lacto. Eu sempre bebo um copo de leite. Então, eu bebo um copo de leite antes de dormir, certo? Então, o copo de leite que eu bebo é antes do dormir. O dormir acontecerá depois, no futuro. Eu estou bebendo um copo de leite agora e o sono vai acontecer depois. Então tem que ser dormonte. Dormonte mitrincas lacton, certo? Se fosse dormante mitrincas lacton, ia dizer que eu bebo leite dormindo, enquanto estou dormindo. Não tem sentido. Dum la dormado, mi multe sonhas. Aqui agora sim. Eu sonho muito enquanto eu estou dormindo. No presente, dormante, mi sonhas, certo? O 8. Ocasintágio é o quê? Ocasintágio, ocase é acontecer, certo? Acontecer. Ocaso é uma ocasião. Então, ágio é a ideia concreta de uma coisa que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que acontecerá, certo? O int indica uma coisa passada, presente e futura. Passado, certo? Então, o caso intágio é algo que aconteceu.
Li legisian libron, kai mangi samtempe pomon. Então, ao mesmo tempo que ele lia, ele estava comendo. Então, o comer do pão acontecia ao mesmo tempo enquanto ele lia. Mi legis mangiante pomon. Eu lia comendo pão. Enquanto eu comia, eu lia. 10. Li fari sian taskon. Ele fez a sua tarefa. Poste li iris heimen. Então, a ida dele para casa foi após fazer a tarefa, certo? Então, se a ida para casa foi após fazer a tarefa foi feita antes de ele ir para casa, ok? Então, isso significa o quê? Que ele foi para casa farinte sian taskon. Tendo feito, assim que a gente traduz em Esperanto, tendo feito a sua tarefa, ele foi para casa, tá ok? Se fosse farante sian taskon, quando ele foi para casa, está dizendo que ele estava indo para casa fazendo a tarefa no caminho, andando e fazendo a tarefa. E se fosse faronte sian taskon li iris heimen, está dizendo que ele foi para casa para fazer a tarefa lá quando chegasse. Quando chegasse, depois ele ia fazer a tarefa. Faronte, no futuro. No futuro com relação àquele tempo passado. Observem como tem no tempo passado, você tem um passado do passado, um presente do passado e um futuro do passado. A mesma coisa para o presente, você tem um passado desse presente, algo que está acontecendo agora, e um futuro desse presente. E no futuro também tem um passado, presente e futuro do futuro. É completo e fácil de entender. É difícil de você dizer isso quando você está aprendendo ainda. Mas, como eu digo, o que a gente exige aqui, o que a gente espera aqui, é de uma compreensão passiva. É que quando você leia, você entenda o que é que aquilo quer dizer, certo? Ele diz assim, li intensis scribe letterum. Ele tensionava escrever uma carta. Então, essa carta ele vai ser escrita no futuro. Por esse motivo, tial li collecti sian scribilon. Ele coletou os seus objetos de escrever, seus lápis e canetas, né? Sua pena, sua esferográfica. Então, ele colecionou essa caneta para escrever no futuro, enquanto estava escrevendo, ou tendo escrito. Ele tensionava escrever a carta, certo? Então, foi scribonte litterum, para escrever uma carta, certo? Tendo o objetivo de escrever uma carta, estando para escrever uma carta. Essas são as formas que a gente usa com circunlóquios para descrever essa única palavrinha, scribonte. Estando para escrever uma carta, ele coletou plumon, uma caneta. 12. Ili labores, eles trabalhavam. Samtempe, ao mesmo tempo, o mestre Lamastro rigardis ilin, certo? Olhava-os, observava-os. Então, eles trabalharam no passado, certo? Eles trabalharam. Enquanto eles estavam trabalhando, o mestre os observava, ou o mestre já tinha observado, ou o mestre iria observar ainda. Era no presente, né? Enquanto eles trabalhavam, o mestre olhava para eles. Então, eles trabalharam rigardate de Lamastro. Rigardate é um advérbio dizendo a forma como eles trabalhavam, certo? Poderia ser também rigardatai de Lamastro, aí já é um adjetivo. Ili rigardatai de Lamastro labores. É uma outra forma, um adjetivo, certo? Ou então dizer assim, la rigardatoi de Lamastro, os observados pelo mestre labores. É outra forma, um substantivo. Tá vendo como ele pode ser de diversas formas e significam a mesma coisa? A outra, mi tute ne attendis lin. Eu não esperava ele. Sed litamen venis al mi. Tá tudo no passado, né? E ele chegou para mim. Então, li venis al mi, tute ne attendite, porque eu não esperava ele naquele passado quando ele chegou, certo? Ele me chegou de forma ne attendite, não esperada. 14. Oni prescal captis lin. A gente quase o capturou. Então, não conseguiu capturar. A gente ia capturar, mas não conseguiu. Mas por quê? Porque ele forcuris, ele fugiu. Então, ele fugiu depois de ser capturado, captite, enquanto estava sendo capturado, captate, depois que ele fugiu, depois que tinha sido capturado,
enquanto estava sendo capturado, ou estando para ser capturado, ele fugiu. É essa a terceira, não é? E por quê? Porque ele não foi capturado. A gente quase o capturou, tá? Então ele foi captote, ele não foi captate nem captite, ele foi captote. 15. Kiam Nicodemo batas Josefon, quando Nicodemos bate José, então Nicodemo estas batando ou Nicodemo estas batato? Engraçado, batato, que é a palavra ter como batata, né? Batata em inglês é batato e é o mesmo sentido do batito, batato, batito, batato, batuto. Então, quando Nicodemo está batendo em José, Nicodemo estas o batanto, e José então é o batato, porque ele foi estar apanhando de José, né? O batido. A fugintoi collectidis sur la campo. Os fugitivos, aqueles que fugiram, se aglomeraram, collectidis, se juntaram sobre o campo. Então, esses fugintos são la personae qui antaue fugis, qui non fugas ao qui baldo fugios, que fugiram antes, que estão fugindo ou que em breve fugirão. Os fugintos são os que fugiram, antaue, anteriormente fugiram, né? Eles são fugintos. Fugiantes são aqueles que estão fugindo agora, tá? Ele acabou de ler um livro. A sua leitura, ele acabou de ler. A sua leitura do livro é agora um assunto passado, certo? Então ele acabou de ler. Então ele é agora liestas, um leginta, um legata, um legonta, obviamente um leginta, né? Porque se ele acabou de ler, ele já leu, ele é um leginta. Um leginta, ele fecha o livro. Isso aqui está no presente, liestas, leginta. Agora vejam, ele esteve lendo um livro. No passado, ele estava lendo um livro. E a leitura do livro era, então, já um assunto passado. Ele tinha acabado já de ler o livro no passado, certo? Estou dizendo, ele tinha lido um livro lá e não gostou do livro. Semana passada ele leu um livro e não gostou do livro. Como é que eu digo isso esperando? Na semana passada, ele estes. Leginta, leganta ou legonta? Leginta, tá? Então veja a diferença, ó, de li estas leginta, ele está agora ele acabou de ler um livro, para o li estes leginta. Ele, semana passada, ele tinha acabado de ler um livro. Agora, uma outra possibilidade. Na semana que vem, ele vai ler um livro. Depois que ele terminar o livro, ele vai fazer uma prova. Então, ele, na semana que vem, ele terá acabado de ler um livro. A sua leitura do livro será já um assunto acabado nesse futuro. Então, ele será, semana que vem, um leginta, um leganta, um legonta. Ele será um leginta. Por quê? Porque ele já terá terminado. Ele será, no futuro, um leginta, aquele que terminou. Observem que é um futuro e a gente está dizendo que ele fez alguma coisa no passado daquele futuro. Certo? Tá vendo como é uma possibilidade? Isso tudo, obviamente, tem outras línguas e tem no português. Aí o que é que acontece no português? É tudo mais complicado. A gente tem de utilizar outra forma verbal, você tem que decorar a forma do subjuntivo, quando você vai falar no passado, então, do subjuntivo, futuro do subjuntivo, ou então pretérito do subjuntivo, e assim por diante, para você poder expressar essas coisas. E com Esperanto, você só tem que saber se I é passado, A é presente e O é futuro, e compreender o que está sendo dito, né? Então, vejam a última. Ele estava para ler um livro. Ele não tinha aberto o livro ainda, estava para ler. Ele estava, então, preparado para uma leitura posterior do livro. No passado, semana passada, ele estava para ler um livro. Ele ainda não tinha aberto. Então, nesse passado, ele era, um leginta, um legata ou um legonta. Ele não era um leginta porque ele não tinha lido ainda. E não era um leganta porque ele não estava lendo. Então, ele só pode ser um legonta. Li estes legonta libro. Ok? 14 minutos. Com isso, a gente termina essa aulinha da Leciono 20. Bons estudos.